Onde estão as duas vindas de Cristo no Antigo Testamento? Esta será uma resposta do Lucas Banzoli à ateísta Elaine Souza. E eu vou complementar aqui a pergunta dizendo: onde estão as duas vindas de Cristo de forma literal no Antigo Testamento? As duas vindas de Jesus de maneira literal. Onde estão no Antigo Testamento? Bem-vindos ao canal Professor Carlos Alexandre Costa. Esta aula que eu darei aqui, analisando a resposta do Lucas Banzoli, será uma aula extremamente técnica. Eu apresentarei para vocês aqui vários artigos científicos, apresentarei aqui para vocês obras, textos, livros. Então tem muita coisa aqui para você que gosta de estudar, anotar, tá bom? Eu não estarei aqui julgando o mérito pessoal dos envolvidos, nem da Elaine Souza, nem do Lucas Banzoli. A nossa análise aqui será técnica. Não me interessa o espectro apologético fundamentalista do Lucas ou ateísta militante da Elaine Souza. Não me importa isso. Eu quero apenas adentrar a esta investigação, ok? Então, onde está no Antigo Testamento as duas vindas do Cristo de maneira literal? Eu estou acrescentando isso, tá? De maneira literal. De maneira literal, onde eu leio assim, ó, tá claro. De maneira literal. Esta é a primeira vinda, esta é a segunda vinda. Ou então, literalmente dizendo, vai vir assim e vai vir dessa forma. De maneira literal, ok? Então, vamos lá. Vamos aqui analisar e lembre-se, vai pausando este vídeo, pega papel e caneta para anotar. Eu vou deixar o link de muitas das obras que eu vou utilizar aqui na descrição deste vídeo. Outras vai estar a capa do livro, da obra, você pesquisa depois, tá bom? Então, vamos lá. Oi, gente, aqui é o Lucas, e eu não vou perguntar se alguém estava com saudade da advogada da serpente, porque eu tenho certeza que ninguém estava. Mas eu estava assistindo aqui esse vídeo dela, e aí eu vi que ela falou uma coisa que eu já estava com muita vontade de fazer um vídeo sobre. Só uma coisa aqui, foi o que eu falei, eu não vou julgar nada, mas não pega bem ficar ofendendo mulher gratuitamente, né? Então, assim, eu volto a dizer, eu não quero saber nada aqui de mérito pessoal de ninguém, mas só pontuando aqui, o Lucas, entre alguns círculos até de crentes, ele já tem uma fama que as pessoas atribuem a ele, e eu deixo claro que eu acho isso errado. Eu não acho isso certo, tá bom? Eu já estou dizendo claro aqui, eu acho isso extremamente errado. Dos três jeitos dele, que, né, para os cristãos isso é um problema, né, de não parecer muito firme, muito másculo e tudo mais, uma bobagem, tá? Mas aí se você ainda ofende mulher gratuitamente, reforça o estereótipo que alguns círculos querem colocar em você. Mas segue o barco aqui. Não quero saber de nada disso, apenas pontuei porque não pega bem ofender mulher gratuitamente. Não faz sentido nenhum. Vamos nos ater à questão técnica aqui. Isso há muito tempo já, respondendo os ateus que dizem que os cristãos inventaram essa coisa de duas vindas do Messias, que na verdade, como Jesus não conseguiu cumprir todas as profecias lá na época dele, os cristãos foram lá e rearranjaram as coisas ali, deram um jeito de fazer com que Jesus continuasse o Messias, mesmo sem ter cumprido tudo, e aí inventaram que ele iria voltar para cumprir o que faltou depois, né? Como se isso fosse uma invenção cristã que você não pode sequer deduzir do Antigo Testamento, que não tem nada que aponte para isso. Vamos ver então se isso é verdade nesse vídeo aqui que a nossa querida advogada da serpente vai falar pra gente. Vamos ver. O Messias, que deveria trazer paz imediata, passou a ser alguém que traria paz depois, numa segunda vinda. E esse é o detalhe que pouca gente sabe. A ideia de uma segunda vinda não existe nas profecias judaicas originais.
foi criada depois para explicar por que nada tinha acontecido. Pessoal, o Lucas Manzolli, ele não vai mais reproduzir o vídeo da Elaine a partir desse trecho. É impressionante. Ele disse que ia responder, refutar, mas ele não reproduz o vídeo dela na íntegra. Ele não faz o vídeo resposta comentando o que ela está de fato explicando e dizendo. Isso tem que ser pontuado neste vídeo. Eu achei isso muito estranho por parte do Lucas Manzolli. Tem que esconder alguma coisa da fala da Elaine? O que o público dele não pode saber que a Elaine disse no vídeo dela? Muito estranho isso tudo. Bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que nem tudo o que a gente crê tem que estar ali desenhado explicitamente, estampado na cara. Por exemplo, a Trindade você não vai ver. Não. Ó, não faça isso. Se você é crente, cristão, não faça isso. Como assim o que você tem que crer? Ele virou católico agora? O protestante é só a escritura. Tem que estar lá escrito. Aliás, muitos protestantes têm visões divergentes acerca da Trindade, justamente porque ela não está lá no texto. Ela foi cunhada posteriormente por Tertuliano. Todos sabem disso. O termo Trindade foi cunhado por Tertuliano. Já havia um pensamento engendrado, ou parte desse pensamento em Justino, e isso se formula em Tertuliano, e isso traz diversos problemas para o cristianismo. Inclusive porque diversos cristãos não têm a mínima noção que o conceito de Trindade se aproxima muito do que já existia no zoroastrismo, inclusive com iconografia, antes de Cristo, antes do cristianismo, inclusive com mudanças na Trindade zoroastra. Uma hora é Ahura Mazda, Anahita e Mitra, outra hora, em algum momento posterior, Spenta Mainyu assume esse papel, muda-se o nome. Então, olha só, não é bem por aí não. Se você é cristão, protestante, o que você acredita tem que estar explícito nas escrituras. Senão, vira o catolicismo. Aí você passa a crer na tradição, no que os pais da igreja disseram, desenvolveram, no que foi o resultado de concílios, aí é aquilo que você crê. Ou você é uma coisa ou você é outra, calma aí. É explícita ali no Antigo Testamento, e a bem da verdade, nem no Novo Testamento você vai ver um versículo que explicitamente diga que o Deus é o Pai, o Filho, o Espírito Santo e 3 em 1. Entretanto, é muito fácil, muito simples, na verdade, você concluir pela Trindade a partir das informações que você tem, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Ué, calma aí. É fácil concluir, mas não está lá? O nome disso é malabarismo. É fácil concluir, mas não está lá. Se é fácil concluir, por que os judeus não concluíram primeiro? Já que é tão fácil concluir, por que precisou de Tertuliano? Já que é tão fácil concluir, por que Paulo já não trouxe isso? Já que é tão fácil concluir, por que isso não está explícito no texto? Você cunha isso posteriormente. E aí, depois que eu crio a ideia, eu falo que ela está onde eu quiser. Eu já criei a ideia. Não, ela está aqui, ela está aqui, ela está aqui, ela está aqui. Então isso é uma leitura retroativa. É uma doutrina que a gente chega por inferência, mas é uma inferência muito mais forte do que qualquer outra das possibilidades que você pode colocar na mesa. Por exemplo, você defende lá o unitarismo, que Jesus não é Deus. Aí você vai ter um monte de textos que vão dizer que Jesus é Deus. Você defende que, o Espírito Santo não é uma pessoa. Vai ter um monte de textos que vão dizer que o Espírito Santo é uma pessoa. Você defende o unicismo, por exemplo, né, que Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são a mesma pessoa e que, na verdade, logo são apenas manifestações dessa mesma pessoa. Então, Jesus estava orando para ele mesmo, né, aqui na Terra, por exemplo. Né? Então, todas essas alternativas que as pessoas colocam para a Trindade, elas vão falhar miseravelmente justamente por quê? Porque vai ter textos bíblicos claramente refutando essas ideias. Agora, quando a gente vai na Trindade, a gente vê que, embora não tenha um versículo bíblico que explicitamente afirme, é tudo desenhado, assim, estampado na cara, você tem todos os pontos que levam a isso. Então você tem vários versículos bíblicos que falam que Jesus é Deus, que o Pai é Deus, que o Espírito Santo é Deus, e que distingue as 3 pessoas, e que dizem que Deus é um. Então a conclusão lógica que você chega a partir... Mas é a segunda volta de Cristo, 2 vindas de Cristo, ou é Trindade?
partir de tudo isso, né, de todas as premissas aí, é lógico que a doutrina da Trindade, mesmo que a palavra Trindade não esteja ali na Bíblia. Então, por que eu estou usando a Trindade como exemplo? Porque para você acreditar em uma doutrina, ela não precisa estar ali estampada na cara, né, com rótulo e tudo. Basta que ela seja a inferência mais forte a partir das informações que você tem na Escritura. Então, ou seja, os protestantes são feitos de idiotas, porque você vive como se não fosse católico e você é católico acreditando numa tradição. Porque se é algo tão evidente, se é algo tão demonstrativo, por que precisou alguém dizer que é e você passar a acreditar? Ninguém concluiu, nem Paulo, ninguém chegou a essa conclusão. Ninguém viu isso. Tertuliano viu, mas ninguém viu. E aí você, não, é verdade, está aqui. Não faz sentido, né? Aliás, eu tenho vídeos sobre Trindade. Eu não estou me aprofundando no tema Trindade porque eu quero chegar no tema central desse vídeo. Então eu estou só comentando e não quero chegar lá. Mas eu tenho vídeos explicando, mostrando o texto de como Tertuliano chegou nisso, lá no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Tem mais de um vídeo sobre Trindade, eu explicando, dando aula. E aqui não é o foco. O foco aqui são as vindas de Cristo. Se tudo o que a Escritura diz leva a um entendimento, esse entendimento é o entendimento correto, muito provavelmente. Se tudo que a Escritura diz leva a um entendimento, esse entendimento é o entendimento correto, muito provavelmente. A despeito do fato de existir ou não um versículo bíblico que esgote aquele assunto em si mesmo. A despeito do fato de existir ou não um versículo bíblico que esgote aquele assunto em si mesmo. É porque nem sempre você vai ter um versículo bíblico que vai falar de toda aquela doutrina de uma vez só. Mas você vai ter um quebra-cabeças que você vai ligando as peças até chegar nessa conclusão. Inclusive, eu tenho um debate com o Atafona sobre a Trindade. O Atafona é o maior representante aí das Testemunhas de Jeová. E eu só com a Bíblia, inclusive usando muitos textos do Antigo Testamento também, prova ali a doutrina da Trindade naquele debate. Então, sim, é No Antigo Testamento não tem Trindade nenhuma. perfeitamente possível você provar até mesmo a doutrina da Trindade, até mesmo no Antigo Testamento. E a mesma lógica a gente aplica em relação às duas vindas de Cristo. De fato, você não vai ter um versículo bíblico ali explicitamente afirmando, ó, o Messias virá duas vezes. De fato, você não vai ter um versículo bíblico ali explicitamente afirmando, ó, o Messias virá duas vezes. Mas você vai ter versículos bíblicos que são tão claros, mas tão claros, acerca de aspectos diferentes que o Messias teria que realizar, que os próprios judeus chegaram à conclusão de que não era apenas uma vinda só de um único Messias. A gente já vai chegar lá, mas primeiro vamos ver alguns textos, né? Por exemplo, Isaías 53:7 vai dizer: ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu sua boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro, como a ovelha muda diante dos seus toscadores, não abriu a boca. Com o julgamento opressivo ele foi levado. Aí quem da sua geração se importou, pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado, foi dado um túmulo com os ímpios, etc e tal. E aí continua, né? Foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer e assim por diante. Bom, eu sei que tem muitos ateus e até judeus que hoje em dia vão dizer que esse capítulo não está falando de Jesus, não está falando do Messias, né? Não é um capítulo messiânico. Entretanto, a gente já tem 2 vídeos aqui no canal provando por A mais B, minuciosamente, ali, com máxima riqueza de detalhes. O Lucas Manzoli, ele já induz a sua audiência a uma questão. Olha, você não vai ver de forma literal. Quebra-cabeça, sistematização, né? Quando falar quebra-cabeça, tecnicamente, nós vamos sistematizar. Vamos pegar textos soltos que não têm relação nenhuma entre si, esses textos não estão relacionados, nós vamos montar um quebra-cabeça aqui. Vamos sistematizar o tema e vamos entregar para você algo pronto. Porque de maneira literal, você já sabe que não tem. E olha que eu nem abri aqui os livros, os artigos, nada ainda. Isaías 53 não é que judeus e outros vão dizer, é um consenso acadêmico. Na academia não tem sua fé. Entenda isso.
Quando Iago Martins, Lucas Manzoli e outros querem colocar que na academia tem fé, isso é mentira. Tem pessoas de fé tentando levar sua fé para a academia. Mas quando você faz uma exegese histórico-crítica de Isaías 53, e você tem diversas publicações acerca disso, não há leitura messiânica ali no sentido de um ente ou de um Jesus. É o povo, o servo sofredor, esse arquétipo de servo sofredor que está em Isaías 53, é o povo. E isso, mesmo se você não for um especialista, mesmo se você não for um especialista, beleza? Se você pegar o contexto maior, sem a divisão capitular, ou seja, capítulo 51, 52, 53, 54, e você lê o bloco, a unidade, você percebe claramente que o tema ali é o povo. O servo sofredor é o povo, é o próprio povo de Israel. Tem esse artigo científico publicado na Harvard Theological Review. Esse artigo aqui é muito bom mesmo, que é o desenvolvimento da exegese tradicional judaica no texto de Isaías 53. Então aqui mostra toda a história do desenvolvimento exegético desta tradição. Quando que ali foi atribuída questões messiânicas, o que isso significa. Um artigo científico muito bom mesmo. Então, tradicionalmente, essa leitura ela tem desenvolvimentos messiânicos que vão sendo ao longo do tempo, mas a leitura majoritária, primária, é que esse servo sofredor é o próprio Israel, é o próprio povo, tá bom? Que sim, é um capítulo messiânico. Tenho esse vídeo respondendo ao Jonathan Matisse sobre isso, só pesquisar lá, Isaías 53, Lucas Manzoli, tem esse vídeo aqui, e também uma live que a gente fez há mais tempo atrás, uma live de 3 horas só sobre esse tema, se o servo sofredor de Isaías 53 é Jesus mesmo. E para resumir... Não, e pior, não é Jesus, tá bom? Não é Jesus. Só isso. É aplicado a Jesus. O cristianismo, a leitura redacional neotestamentária, o cristianismo, a tradição cristã, aplica a Jesus. Mas, por exemplo, os essênios também tinham uma visão desse texto. O judaísmo tem a visão desse texto. Então, dizer que alguém coloca uma lente hermenêutica sobre o texto não quer dizer que está falando a verdade sobre aquele texto. Eu posso ficar 3 horas, 10 horas debatendo que é o meu Messias. O fato de eu estar debatendo, dando argumento, não quer dizer que eu estou certo. Quer dizer que eu estou buscando convencer você. Essa é a realidade. Agora, se eu quero uma análise técnica, eu vou na gramática, eu vou... Quem são os melhores especialistas? Quem tem mais proficiência? Revisado por pares, beleza? E aí eu tenho uma visão do que o texto quer dizer. O escritor que estava lá, do colegiado de Isaías, que a gente sabe que não foi profeta Isaías que escreveu nada, né? Então o cara que está ali, ele de fato está pensando numa projeção messiânica. Ele está pensando em um Jesus que vai vir centenas de anos à frente. Ele, o autor, está pensando nisso? Essa é a pergunta que, se você de fato fizer uma faculdade de teologia e estudar, não uma faculdade vinculada à igreja, porque aí você vai estar ferrado. Se você fizer uma faculdade de teologia vinculada à igreja, a ministério, você vai ser doutrinado. Agora, se você fizer numa instituição que segue o currículo acadêmico, científico, não tem intenção nenhuma de formar, sei lá, pastor, missionário, que você aprender teologia, aí você vai aprender teologia de verdade. Infelizmente, eu tenho que dizer isso, as instituições vinculadas a ministérios, a igrejas, têm um viés absurdo, entendeu? Você pouco vai ter contato com o material da crítica. Infelizmente, a verdade é essa, da crítica literária, crítica textual, metodologia histórico-crítica e por aí vai. Não só o contexto de Isaías 53 não vai abrir a mínima margem para a interpretação de que seja Israel, porque tem muita coisa ali que torna inaceitável esse tipo de interpretação. Sim, qual é a malandragem? Pega o capítulo como se Isaías já tivesse escrito separando o seu livro por capítulos, e não é assim. A divisão capitular é nossa. Você tem que pegar o contexto inteiro do tema, e que o contexto inteiro do tema não se resume
ao capítulo 53. Como também os próprios judeus, historicamente falando, até o século IX, eles interpretavam como sendo um texto messiânico. Só muito tempo depois, ali, né, em plena Idade Média, que eles foram vendo que o Messias não vinha, o Messias deles, né? E cada vez mais estava mais claro que estava falando de Jesus ali. Então eles tiveram que... Não, isso é falso também. Mudar a interpretação deles. Eles tiveram que reinterpretar esse versículo para fazer essa pirueta aí, esse malabarismo aí, em torno do capítulo, para falar que trata de Israel e não do Messias, né? Isso é falso. Mas claramente aqui esse versículo é messiânico e os próprios judeus sempre interpretaram esse versículo ao longo de milênios, né? O que o Lucas Banzoli vai falar acerca do livro do profeta Daniel é bobagem, é besteira, tá bom? Nada de Daniel é para hoje, nada de Daniel foi para o tempo de Jesus, nada. Toda a literatura apocalíptica especializada sabe disso amplamente, abertamente. Então, leia o livro do doutor, professor universitário, PhD, John J. Collins, A Imaginação Apocalíptica. Ele tem um capítulo inteiro, a partir da página 133, só para falar de Daniel. E ele vai comentar os textos acerca de Daniel 7, ele vai comentar os textos acerca de Daniel 9, e ele vai até demonstrar paralelos de algumas tradições que estão fora do contexto bíblico. Aliás, eu tenho uma playlist no canal Verdades Ocultas da Bíblia chamada Daniel. Eu vou deixar essa playlist também na descrição desse vídeo. Datação e unidade de Daniel. Então, nós sabemos de tudo que Daniel fala, onde se encontra e onde se encerra. E o que mais? Tem mais versículos também que falam de uma vinda do Messias, onde ele seria desprezado, né? Então, por exemplo, desprezado e morto, inclusive. Aqui a gente vai ver nas famosas profecias, as 70 semanas de Daniel, a gente vê que o ungido vai vir depois de 7 semanas, de 62 semanas, aí vai dizer que depois delas o ungido será morto e não terá mais nada. Aí depois... Além da obra de John J. Collins, tem outras duas obras que são indispensáveis para você compreender de maneira técnica e acadêmica estes temas. Primeiro livro é esse aqui, Entre o Antigo e o Novo Testamento, de David Russell. Então, esse livro aqui especificamente, eu estou lendo página a página aqui nesse canal. Eu vou retomar a leitura desse livro que eu estava lendo, página a página, aqui no canal Professor Carlos Alexandre Costa. A outra obra é esta obra aqui, do professor, né, um dos autores, né, o André Leonardo Chevitarese, historiador brasileiro. Cara, esse livro é fantástico. Judaísmo, Cristianismo e Helenismo. Ensaios acerca das interações culturais no Mediterrâneo Antigo. Esse livro é sensacional. Também eu estou lendo este livro aqui, página a página, aqui no canal Professor Carlos Alexandre Costa. Tem aqui, página a página, eu lendo estas obras. Então se aprofunde, você precisa ter contato com a literatura técnica especializada. Quer dizer que a cidade e os santuários serão destruídos pelo povo do governante que virá, e assim por diante. Antiga Epifânio. Então, mais uma vez, a gente tem mais um texto que mostra que ungido, lembrando que ungido é o próprio significado de Messias, no hebraico é ungido, né? Que diz que quando ele viesse, ele seria desprezado, né? Seria morto. E não de uma vinda em glória, triunfante, para acabar com todos os inimigos. Tudo de Daniel se encerra no período de Antigo Quarta Epifânio. A gente vai ver muitos outros textos falando a esse respeito. Em Zacarias 9 também vai dizer que ele vem humilde e montado em um jumento, em um jumentinho, coisa cria maravilhosa. de jumenta. Agora, quando a gente vai ver outros textos, por exemplo, a gente acabou de citar... Coisa maravilhosa. Sabe por quê? Porque eu acabei de escrever um e-book gratuito. Está lá no site www.verdadesocultasdabiblia.com.br, verdadesocultasdabiblia.com.br. Está lá, acabei de escrever esse e-book gratuito para quem quiser baixar e ler. Zacarias e os Macabeus, as profecias antes do cristianismo. Então esse e-book aqui está fresquinho. E eu demonstro que muitas das profecias que estão no livro do profeta Zacarias, na verdade,
O seu contexto de cumprimento profético está no período 2 Macabeus. E sabe o que é o mais interessante? É que também existe uma tradição muito forte já acadêmica que sabe disso, que atestou isso. E o que eu tive cuidado? Eu tive cuidado de colocar no e-book a relação dos versículos, para que você possa olhar o que está escrito no livro do profeta Zacarias e você conferir isso como está no livro 2 Macabeus. E ainda trazendo algumas interseções para você ver como ocorreu essa apropriação no Novo Testamento, tá bom? Então esse e-book aqui ele está gratuito, vou deixar também o link na descrição, tá? O e-book gratuito para que você possa baixar, qualquer pessoa pode chegar a baixar, ler este e-book aqui, beleza? E você tirar as suas próprias conclusões, ok? Uma das coisas que eu percebo, né, que o professor Lucas Banzoli ele não vai adentrar essa questão, é que os judeus tinham diversas expectativas messiânicas. Então, do ponto de vista analítico, histórico-crítico, não era apenas aguardado uma figura messiânica, mas várias figuras messiânicas. Isso foi o que o judaísmo produziu. O judaísmo produziu isso. Há até algumas releituras acerca disso em algumas passagens específicas, até nos manuscritos do Mar Morto. Se em algumas passagens específicas, e aí depois de analisar essas passagens nós podemos tentar analisar o contexto maior, né, do judaísmo do Segundo Templo, de que realmente eram oriundas essas expectativas messiânicas. Antes de adentrar aqui a essa obra, que é minha, por exemplo, eu quero mostrar aqui um artigo científico para vocês. O Messias em Qumran, ou o Messias de Qumran, ainda estamos vendo em dobro. Esse é um artigo muito bom, vou deixar também o link dele na descrição, publicado em 1995 na Brill. Esse artigo ele é sensacional porque ele questiona em algumas passagens do texto corânico se nós estamos falando de duas figuras messiânicas ou de duas funções messiânicas em algumas passagens. Então, esse artigo é muito interessante. Ele questiona a tradição literária acadêmica que faz a leitura dos textos dos manuscritos do Mar Morto. E por que esse artigo é importante questionando isso? Porque, de fato, existiam múltiplas leituras messiânicas, historicamente falando, não somente na perspectiva nossa acadêmica textual atual, mas historicamente falando, existiam múltiplas percepções messiânicas no judaísmo, inclusive também nos textos dos manuscritos do Mar Morto. Que estamos falando, esse é um artigo do professor James Tabor, tá bom? O que estamos falando é que estamos falando de funções dos arquétipos messiânicos ou estamos falando de Messias no quesito literal. Também vou deixar esse artigo aqui na descrição deste vídeo, esse artigo muito bom do professor James Tabor. E aí nós adentramos a minha obra. Para vocês terem uma ideia, o Messias Ben Yosef, que é o Messias sofredor, ou o arquétipo do Messias sofredor, deixa eu olhar aqui diretamente no meu e-book, qual página que eu falo sobre isso? Na página 19. Então deixa eu buscar aqui a página 19. Vamos lá. Olha o cuidado que eu vou ter. Esse e-book já está publicado há meses, tá? Só que eu já tinha pesquisado profundamente sobre esse tema uns 4 anos atrás. Olha o cuidado que eu voltei aqui para falar da tradição desse Messias que sofre, desse Messias Ben Yosef. Olha só. A tradição do Messias filho de José, embora menos difundida que a do Messias filho de Davi, ocupa um espaço significativo no imaginário judaico tardio e em certas correntes do pensamento do Segundo Templo. Olha o que eu vou dizer aqui. Esta figura é concebida como um líder guerreiro proveniente da tribo de Efraim ou Manassés, cuja missão seria preceder o advento do Messias davídico. Sua trajetória, segundo algumas tradições, culminaria em sofrimento e morte, o que acrescenta um elemento de sacrifício
a sua função. Olha como que eu estou sendo honesto. Olha como eu estou sendo honesto na análise. Eu sempre deixo claro que tem desenvolvimento tardio, posterior. Olha aqui, ó. A literatura rabínica posterior apresenta o Messias, filho de José, como combatente nas guerras escatológicas contra os inimigos de Israel, especialmente Gog e Magog. E isso pode lembrar de Apocalipse capítulo 20. Pode lembrar de Apocalipse capítulo 20, onde ele vem o quê? Batalhar, guerrear. Você vai entender por que eu estou dizendo isso. Sendo morto em batalha, mas Jesus não morre em batalha em Apocalipse 20. Claro que não. Fica ligado nas construções que foram sendo realizadas pelo cristianismo. Entenda isso. Embora essa formulação esteja mais bem definida em textos medievais, como o Midrash e o Talmud, alguns estudiosos identificam elementos embrionários dessa figura em escritos do período do Segundo Templo. Então você tem sim textos que estão vinculados, que dão origem a essa figura, ou seja, o pensamento já existia, ele já corria na antiguidade. Nos manuscritos de Qumran, a figura guerreira que prepara o caminho para a vitória final do povo de Deus pode, em alguns contextos, ser associados ao arquétipo do Ben Yosef. Textos como o Rolo da Guerra, 1 QM, descrevem batalhas finais nas quais líderes carismáticos conduzem as forças da luz contra as forças das trevas. Tá? O Messias Ben Yosef é retratado como precursor do Messias Ben Davi. Então eu trato disso aqui, depois eu mostro os textos e demonstro paralelos destas ideias no Novo Testamento, onde isso aparece. As ideias aparecem no Novo Testamento. Então esse meu e-book, Os Muitos Messias em Jesus, esse aqui é o meu e-book. Os Muitos Messias em Jesus, olha aqui, ó. As origens secretas do Cristo no Novo Testamento, porque Jesus traz sobre si essas diversas figuras messiânicas. E sabe qual é a questão? O Novo Testamento não esconde isso. Quem esconde isso de você são os apologetas. O Novo Testamento não. Olha o que vai dizer João 7, 40 43. Você já leu isso. Só que você não tem a informação histórica. Por isso que passa batido para você. Então muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. O profeta é uma figura messiânica. Outros diziam: ele é o Cristo, Messias. Mas outros: vem, pois, Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo Messias vem da linhagem de Davi? Outra figura messiânica. Duas aqui, ok? E de Belém, da aldeia onde Davi era, assim entre o povo havia dissensão por causa dele. Ué, quem que ele é? Ele é o profeta ou ele é o Messias Ben Davi? Quem que ele é? Porque nós vemos isso na tradição. Eles não devem afastar-se aqui, ó, Pergaminho 1 QS, coluna 9, versos 9 a 11. Eles não devem afastar-se de nenhum preceito da lei a fim de andar na completa obstinação do seu coração. Ao contrário, deverão ser regidos pelas primeiras instruções com as quais os homens da comunidade começaram a ser instruídos, até que venha o profeta, ali, ó, o profeta, e os Messias de Arão e de Israel. O Messias de Arão é interpretado como Messias sacerdotal. O Messias de Israel é interpretado como Messias Ben Davi, que é o rei. Mas calma aí, que negócio é esse de Messias sacerdotal? Meu amigo, está no Novo Testamento. O livro de Hebreus está lá, dizendo que Jesus é o sumo sacerdote. Ele é o sacerdote real, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é o único intermediador entre Deus e os homens. Ele é o Messias sacerdotal. Todo o tabernáculo se cumpre nele. Não é isso que o escritor de Hebreus fala? Ou seja, ele é o Messias sacerdotal, ele é o profeta, ele é o Messias Ben Davi, ele é o Messias sofredor e tem uma outra figura ainda. Tem uma outra figura distinta. Sabe qual figura? Eu vou te mostrar aqui, ó. Eu vou mostrar para você aqui. Olha aqui. O Messias celeste. Celeste. Aqui, ó. O Messias celeste, o que vem do alto. O Filho do Homem. O Filho do Homem. E no capítulo 6 do meu e-book eu demonstro como essa convergência toda aconteceu. Como que Jesus se torna esse super Messias.
Em Zacarias 9 também vai dizer que ele vem humilde e montado em um jumento, e um jumentinho cria de jumenta. Agora, quando a gente vai ver outros textos, por exemplo, a gente acabou de citar o livro de Daniel. Se a gente vai 2 capítulos antes, lá em Daniel 7, ele vai ver uma visão onde ele vê alguém semelhante ao Filho de Homem vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do Oceano dos Dias e foi conduzido à sua presença. Esse texto é uma réplica do texto garítico falando de Baal, né? Eu abri o texto, o garítico, que é anterior à Bíblia hebraica, eu abri o texto. Então você tem que reclamar com o texto, não comigo. E botei Daniel 7 do lado. Tem esse vídeo aqui também, no canal Professor Carlos Alexandre Costa. Tem também esse vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Ó. Coloquei do lado. E demonstrei. Inclusive, no livro de John J. Collins, ele também fala sobre isso. Ele fala, o autor se apropria dessa redação para construir a narrativa no livro do profeta Daniel. Obviamente que em Daniel ele não está dizendo que o Filho do Homem é Baal. Não, ele está pegando a fórmula que já existia, textual, prontinha, e aplica ali. Inclusive a batalha contra os monstros, que é a batalha contra Ian e os seus monstros, que está lá em Daniel capítulo 7. É tudo réplica, adaptação literária, transposição diegética, vamos usar uns termos bonitos, né? Empréstimo literário, influência correlacional do imaginário interposto na literatura. É assim que eu escrevo às vezes nos artigos. Não fica maneiro botar essa linguagem técnica assim, né? Soa chique, não soa? Academicamente eu tenho que escrever dessa forma, né? Não tem jeito, eu tenho que fazer assim. Mas tudo isso aí, e detalhe, eu sou pós-graduado, eu sou bacharel em teologia, pós-graduado em história e teologia das religiões. Ele é mestre, não é isso? Se eu sei disso, ele deveria saber também. Ou ele sabe e não fala? É uma coisa que a gente tem a questionar. Ou ele sabe e não fala? Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. O seu domínio é um domínio eterno, que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Eu tive que vir aqui rapidamente na biblioteca de membros do canal Verdades Ocultas da Bíblia para demonstrar isso para vocês aqui rapidamente. Olha o texto aqui, a referência é KTU 12, coluna 4, versos 8, 9 e 10. E Cotar o Azir diz, em verdade eu te digo, ó príncipe Baal, eu repito, ó cavaleiro das nuvens, ou aquele que cavalga sobre as nuvens, ou aquele que vem sobre as nuvens. Agora o teu inimigo, Baal, agora o teu inimigo podes ferir, agora podes derrotar teu inimigo, que tu tomes a tua realeza eterna, seu domínio eterno. E aí tem as variações de traduções, como por exemplo de Mark S. Smith, o seu reino que não terá fim, o seu domínio. E aqui, ó, no estudo que eu trago, isso aqui está na biblioteca dos membros do canal Verdades Ocultas da Bíblia. Esse estudo está lá. Então aqui eu traço os paralelos, né? Falo de El, o ancião de dias, que ele é tratado assim no texto garítico também, El, o velho, aí tem aqui também, ó, no livro de Daniel que vai trazendo. A batalha, quem é o monstro, que é Ian, todos nós sabemos disso, né? Da batalha de Baal e Ian, do ciclo Baal e Ian. Então tem aqui também a batalha aqui que faz o Filho do Homem e tudo mais, e aí eu venho explicando e ainda trago no contexto a fala de Mateus capítulo 26, né, que é utilizado sobre isso também, acerca do Filho do Homem, e no final desse estudo tem as referências bibliográficas. E lembrando que de maneira literal, ele não mostrou ainda as duas vindas desse Cristo, do Novo Testamento, de maneira literal, ele não demonstrou, de maneira literal. Tudo tá simbólico, tipológico, alegórico, agora de maneira literal, não. Aliás, ele já deu essa dica no início do vídeo, né? Daqui a pouco a gente já vai se sentir talvez perdendo tempo, porque ele já deu o pulinho do gato. Olha, tem coisa que não tá literal na Bíblia e você tem que crer assim mesmo. É, meu amigo, é exatamente assim que esses caras operam, desse jeito. Ué, peraí, eu tinha dito que ele seria morto, que não teria mais lugar pra ele,
né? Não tem outras profecias lá falando que ele seria desprezado, humilhado. Parece uma coisa bem diferente do que a gente vê aqui no texto, né? E a gente também viu o texto de Zacarias agora há pouco, né? A gente estava lá em Zacarias 9 e... Zacarias, tudo é para o período dos Macabeus, dinastia Asmoneia. Tudo literalmente que tá lá. Tudo que tá lá. Quando você for colocar, você que é crente, que você for colocar alguma coisa no chat GPT para perguntar, coloca isso no seu prompt, na sua entrada, tá? Fala pro chat GPT, analise tal coisa com critério metodológico, científico, histórico-crítico, sem viés apologético. Você anotou o que eu falei? Metodologia científica histórico-crítico ou histórico-crítica sem viés apologético. Só de você dizer isso para o seu chat GPT, um mar de verdades vai se abrir na sua frente. Ele vai citar livros que você nunca imaginou que poderiam existir. Ele vai remover totalmente o seu viés de fé. Porque lembre-se, a inteligência artificial vai responder de acordo com o viés que você der. Então, se você pedir metodologia científica, ele vai te entregar a metodologia científica. Ah, tá, você quer coisa séria? Você quer metodologicamente correto, cientificamente falando? Você quer que apliquemos o método histórico crítico? Ah, sem viés? Ah, então tá bom. Se pudesse, ele falava, por que você não disse isso antes? Agora eu vou abrir para você o que nós temos academicamente falando sobre esse tema. Ponto. E aí você vai poder discutir com ele, dizer seus postulados de fé, e ele vai te lembrar. Ó, você pediu criticamente. Você pediu sem viés apologético. Você quer ou não quer? Tá com medinho? Tá com medo de perder a sua fé? Você tá com medinho de que você acreditava em um monte de mentira? Aí a brincadeira começa a ficar séria. Aí é papo pra gente adulta. Entendeu? É papo pra gente adulta. E é por isso que eles dizem pra você não usar. Mas o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma série de sequência de vídeos. Eu vou fazer isso aqui, vídeos, usando esse prompt. Vou pegar a transcrição do que eles estão dizendo e eu vou usar o prompt e eu vou disponibilizar o prompt. Entendeu? Por quê eu posso fazer isso? Porque todas as vezes que ocorreu alguma imprecisão minha ou que eu me equivoquei, eu assumi. E até gravei vídeo corrigindo, fiz publicação corrigindo, me corrigi nos grupos. Eu não tenho problema nenhum, porque eu não estou preocupado em defender nada. Eu não estou preocupado em fazer militância ateísta e eu não estou preocupado em fazer apologética. Eu estou preocupado em saber a verdade. Como eu estou preocupado em saber a verdade, eu não tenho medo. Porque se eu errei... Opa, aqui ó, eu errei aqui. Se eu não errei, eu não errei. Então, e para mim tá tudo certo. Eu não tenho essa preocupação. Eles têm essa preocupação. Porque eles, em determinado momento, falam coisas que não tem como sustentar com metodologia científica. Aí vira guerra de fé. Apenas 5 capítulos depois, a gente vai ver o texto dizendo o seguinte: o Senhor sairá para a guerra contra aquelas nações, como ele faz em dia de batalha. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que estará diante de Jerusalém, a leste, e o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, formando um grande vale. Ele vai falar tudo aquilo que vai ter, a guerra que vai ter naquela época, né, que o Senhor vai sair vitorioso e assim por diante. Agora, o meu ponto é o seguinte: como pode ter versículos que claramente falam que o Messias ali seria morto, né, ungido? Você viu que ele fugiu da explicação, porque é um texto de contexto apocalíptico, simbólico, alegórico, né? Então ele saiu, ele fugiu da explicação, saiu fora. Ó, deu no pé. Tudo de Zacarias está no meu e-book. Meu e-book é gratuito, Período dos Macabeus. Aquele e-book está gratuito, tá bom? Ser tirado, ser desprezado, humilhado, morto de uma forma indigna, né? Em desprezo, sendo que outros versículos vão falar de uma vida em glória,
onde ele destruiria todos os seus inimigos, que todo mundo o adoraria, o reconheceria como Senhor, e assim por diante. Então parece ser uma contradição à primeira vista, o que não faz muito sentido, porque veja, não é que um livro contaria outro livro, a gente está falando aqui dos mesmos livros, a gente pegou aqui capítulos diferentes de Daniel e de Zacarias, e obviamente o mesmo autor não vai se contradizer assim explicitamente, né, apenas alguns versículos depois. E não pensem que os judeus da época de Jesus eram ingênuos e não percebiam isso. Eles liam e conheciam as profecias. E justamente por isso eles reconheciam que havia de fato um dilema, né, um aparente paradoxo, porque algumas profecias parecem apontar para uma coisa e outras para outra totalmente diferente. E como que eles resolveram essa questão? Não, eles não resolveram essa questão. Não existe isso de eles resolveram essa questão. Reconhecidamente há atestadas figuras messiânicas. É só isso. É só isso, só. Aí que está a grande diferença, né? Os judeus da época de Jesus, aí do período talmúdico, né, dos tempos do Midrash e tudo mais, eles criaram uma teologia de 2 messias. Eles acreditavam aqui no Mashiach. Desculpa. Eles criaram, já existia antes. Ó, gente, não dá, desculpa, eu tentei, eu fui até onde deu. Eles inventaram o quê? Já existia. O Novo Testamento se apropria. O Novo Testamento reinterpreta, o Novo Testamento ressignifica, o Novo Testamento adapta, porque já existia. O Novo Testamento, os escritores que estão ali desenvolvendo a literatura cristã primitiva, eles começam a entender como funcionava o cenário judaico e eles vão trazendo tudo para a expectativa messiânica de Jesus. Por isso que temas do Apocalipse em relação ao juízo escatológico não estão em Mateus. Porque é o Messias celeste. O Apocalipse depende diretamente do livro de Enoque. O livro de Enoque foi encontrado na caverna 4 de Cura e traduzido por J.T. Millich. Olha aqui, ó, essa obra aqui, maravilhosa de J.T. Millich, acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Aqui, ó, os livros de Enoque, fragmentos em aramaico na caverna 4 de Cura. Esse livro é maravilhoso. Esse livro é sensacional. Esse livro é um espetáculo. Tá bom? Nós encontramos lá fragmentos do livro de Enoque. Não é um fragmentozinho, não. Diversos fragmentos. Beleza? Nós sabemos academicamente da dependência literária do Apocalipse do livro de Enoque. Diversas imagens, construções apocalípticas, do juízo escatológico, da vinda de um Messias celeste, depende diretamente do livro de Enoque. Nós sabemos disso. Eu escrevi o e-book para falar sobre isso. O Messias celeste no livro de Enoque e o Cristo do Novo Testamento. Eu escrevi um e-book para falar sobre isso, fazendo paralelos, textos. E eu fui tão legal aqui nesse e-book, para a galera que não conhece muito bem esse tema, eu trato capítulo a capítulo. E ao final dos capítulos eu coloco uma tabelinha para que você possa dar uma conferida lá no Novo Testamento e olhar o paralelo no livro de Enoque. Eu faço isso nos capítulos para ajudar quem quer aprender de verdade. Olha, eu quero aprender. Você quer aprender? Você quer entender? Então aqui, eu tomo uma tabela. Dá uma olhadinha, confere. Além de eu explicar, olha aqui, ó. Além de eu explicar, ó, tô aqui no capítulo 1, falando acerca da divindade. Tá bom? Aqui, ó, a divindade. De onde que vem a linguagem que se adapta ao Novo Testamento, falando de um Jesus divino? Então eu venho explicando, venho trazendo, olha, venho falando, eu boto o texto do livro de Enoque para você ver o texto. Olha lá, eu coloco o texto na íntegra, aí eu vou explicando, e texto do livro de Enoque. Aí eu vou explicando, eu vou explicando. Tá bom? Aí no final, eu boto uma tabelinha. Olha aqui, ó, para você dar uma olhadinha. Dá uma verificada. Dá uma verificadinha mais aqui, ó. Ó, tabela.
Aí capítulo 2, que aí eu vou tratar do outro tema, o poder do Messias. Como é que Jesus é poderoso? Como que o poder de Jesus se manifesta, tudo mais. As imagens, as construções arquetípicas desse poder. Eu venho tratando tudo. Aí o que eu faço no final do capítulo? Olha o que eu faço. Uma tabelinha. Ó, dá uma olhadinha na tabelinha. Dá a tabelinha aqui, ó. Olha aí a tabela. Bem didático. Esse e-book é extremamente didático. Didático. Extremamente didático. Inclusive, no final desse e-book, tem as referências bibliográficas dos maiores especialistas do mundo em literatura enoquiana. Então tá aqui. Ó. Em Apocalíptica, que John J. Collins também. Esse livro é fantástico. Ó. Eu venho trazendo para vocês. Tá vendo? Esse é o trabalho que eu entrego no Verdades Ocultas da Bíblia. Essa é a minha preocupação. Ensinar, ó, tabelinha, toma a tabela, a tabelinha, vai lá, dá uma olhadinha na tabelinha. Memoriza, aprende, compara, dá uma olhada. Pô, eles inventaram. Poxa, me ajuda a te ajudar, poxa, inventar. Desculpa, gente, não aguentei, eu não aguentei, foi mal. Desculpa aí. Machia ben Yosef, que seria o filho de José, que seria justamente aquele Messias sofredor que morreria em batalha, e também o Machia ben Davi, que seria o filho de Davi, um Messias conquistador, que ressuscitaria o primeiro e reinaria. Ou seja, eles acreditavam em dois Messias justamente para cumprir esses dois tipos de profecias, né? Cinco, Lucas Manzoli. Cinco. Jesus é filho de Davi. Jesus é sofredor, é o Messias sofredor. Jesus é o Messias sacerdotal. E o escritor de Hebreus vai lá, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele vai, joga lá em cima. Jesus, ele é o Messias celeste. E Jesus é o profeta que havia de vir, o profeta anunciado por Moisés. Esse é o profeta. Jesus abarca esses 5 tipos messiânicos sobre ele. Os escribas do Novo Testamento fazem isso. Eles fazem isso deliberadamente. E eles não estão tentando esconder. Então não são 2, são 5 que são colocados sobre Jesus. E detalhe, se nós formos nós aprofundar ainda mais sobre essa questão, os evangelhos estão tentando trazer essas figuras. E aí o resto da literatura neotestamentária se ocupa de fechar o ciclo. São 5 que já existiam antes, posteriormente, e eu demonstro isso claramente no meu e-book Os Muitos Messias em Jesus. E já fiz um e-book para falar só do Messias celeste, o juiz escatológico. E eu vou fazer também o e-book das outras figuras messiânicas também. O que mais? Tem muita coisa. Mas é o que eu falo. Se você não estudar literatura especializada, se você ficar comprando livro da CPAD, livro da Editora Vida, sua vida não vai andar não, meu amigo. Você vai ficar só retroalimentando, retroprojetando seus dogmas de fé. Você não vai aprender de fato. Agora, se você adentrar ao mundo e à literatura acadêmica, aí o mar é profundo. O céu para você é o limite. E aí você faz uma escolha. Se você quer ser dogmatizado, doutrinado, castrado pelo meio religioso, ou se você quer ter uma mente livre, ser um livre pensador, um livre pesquisador, e você progredir intelectualmente. Ou você tem medinho do consenso evangélico, tem medinho dos seus amiguinhos não quererem falar mais com você, você tem medinho, aí não dá, né, meu amigo? Até porque o círculo muda, né? Você começa a andar com gente mais evoluída, mais nível social mais acima, né? Você começa a progredir mais.
As profecias que falam do Messias que seria humilhado, desprezado e morto, e as profecias, e que ressuscitaria, né, inclusive, e as profecias que falam de um Messias que viria para reinar com glória, com poder, que seria reconhecido com todo mundo, por todo mundo, que ganharia as batalhas dele e assim por diante. Ou seja, os próprios judeus reconheciam que havia esse dilema, com a diferença de que eles resolviam esse problema apelando para dois Messias, né? Então um Messias faz uma coisa e outro Messias... Não, aqui infelizmente o professor Lucas Banzoli está mentindo, tá bom? Literalmente mentindo. Messias faz outra coisa. Só que tem um problema, porque a gente nunca vê no Antigo Testamento essa figura de dois Messias. Na verdade, sempre que a Bíblia fala de Messias, fala de um Messias só, né? Não tem um versículo que fala os Messias, ou que fala de um outro Messias. Sempre ela vai falar de um só Messias. Não, acabamos de ler o texto de Cura, logo ali atrás, os Messias. Os próprios textos das tradições, os Messias. Tanto que é uma preocupação do próprio Novo Testamento. Estou falando aqui em colocar Jesus diversificando o seu leque messiânico. Então faz muito mais sentido entender de duas vindas de um mesmo Messias do que de dois Messias diferentes para cumprir esses dois tipos de profecias. Tem inclusive um site aqui, esse site originalmente está em inglês, né? Eu traduzi automaticamente para português. Eu vou colocar na descrição do vídeo que ele vai falar do messianismo de Qumran. Por quê? Porque todo mundo sabe que encontraram ali milhares de manuscritos do Mar Morto e eles vão mostrar uma série de livros ali que foram encontrados ali nas cavernas de Qumran, que vão falar justamente dessa crença judaica, nessa época, em dois Messias, né? Inclusive, esse documento de Damasco que foi encontrado ali. Ele não leu. Lucas Banzoli, com todo respeito, isso é uma vergonha. Você não leu. Em Messias, não tem somente duas figuras messiânicas. Você não leu. Você botou site, você não é acadêmico, você não lê artigos científicos publicados e revisados por pares. Você tem um diploma de mestrado em teologia, isso é uma vergonha. Isso que você está fazendo é uma vergonha. Em Qumran são atestados múltiplas figuras messiânicas da pluralidade dos textos que estão ali entre os manuscritos do Mar Morto, inclusive o livro de Enoque. Você não leu. Pegou um site de um crente? Não sei. Coloca artigos científicos para sua audiência. Expõe o seu público ao mundo acadêmico. Pega lá, ó, o messianismo de Qumran, de James Tabor, o desenvolvimento da leitura messiânica de Isaías 53. Tem esse artigo aqui também muito bom, o messianismo nos manuscritos do Mar Morto, nos rolos do Mar Morto. Olha aqui, ó. Esse também aqui, quais são as expectativas messiânicas da comunidade Qumran. Muito bom também, muito bom. Esse artigo aqui também é muito bom mesmo. Olha aqui, o messianismo na Bíblia Hebraica. Um ou dois Messias. E aí, um Messias ou dois? O rolo, conclusão. Muito bom também, 63 páginas. Esse artigo aqui também, ó, não tem duas vindas messiânicas no Antigo Testamento de maneira literal. Me desculpe, gente, porque é insanidade. Já virou insanidade esse negócio. Não tem, ponto final. Ah, vamos ver o caramba. Não tem. De maneira literal não tem que ficar fazendo isso, ó. Pega as bolinhas e faz malabarismo, fala a verdade pro povo. Meu povo, não tem. Nós interpretamos que tem, mas de maneira literal não tem. E hoje, no mundo acadêmico, no mundo científico, histórico, crítica textual, literária, é outra coisa. Fala logo a verdade. Nós estamos aqui mentindo. Fala logo, se entrega. Você não crê em céu, Jesus, que vai pegar só os escolhidos, os justos, os verdadeiros? Então você não pode mentir, porque de acordo com a leitura fundamentalista e que aceita isso de maneira extremamente literal, o pai da mentira é o diabo. Então todo mentiroso é filho dele. Parem de ser mentirosos então, pô. Desculpa, gente. Tem hora que não dá. E Qumran vai dizer que durante o tempo da impiedade, até o aparecimento dos Messias de Arão e Israel. Então o texto explicitamente fala, ele usa o plural, né, os Messias de Arão e de Israel, em vez do singular, né?
Então você tem outros documentos aqui, ele vai citar vários outros aqui, que mostra que a visão dos judeus, não necessariamente de todos, mas de muitos deles, porque tem muita literatura judaica que fala de 2 Messias, que mostra que os judeus interpretavam as profecias dessa forma. Então o resumo de tudo é que quando os cristãos interpretam que o Messias vem 2 vezes, a primeira em desonra e a segunda em glória, eles não estão fazendo nada muito diferente do que os próprios judeus fizeram durante séculos, né? Com a diferença de que eles interpretavam que seria 2 Messias, sendo que texto nenhum do Antigo Testamento fala de 2 Messias, né? Então faz muito mais sentido a interpretação cristã de que é o mesmo. Não, o Antigo Testamento não tem preocupação nenhuma sobre isso. Sabe qual a preocupação do Antigo Testamento sobre isso? 0. Porque cada autor está escrevendo dentro de um contexto literário específico. Ele não está nem pensando. Zacarias não está pensando em Daniel. Daniel não está pensando em Zacarias. Esses escribas estão ali, ó, editando texto, produzindo literatura, totalmente imersos no contexto histórico em que eles estão presentes. É isso que eles estão fazendo. Quem veio depois dizendo que está confirmando o que estava escrito antes? Quem estava no tempo presente escrevendo ali, dizendo que era coisa para o futuro? É isso que está acontecendo. O escritor de Daniel, ele está no período ali helenístico, antes de Cristo. Ele está ali. Ele está ali, nos fatos. 3 literaturas aqui, tá todo mundo errado então. Os judeus estão errados, a academia está errada, porque os judeus, do ponto de vista histórico, eles estão mais corretos acerca disso, e os cristãos estão certíssimos. Com toda a ignorância do mundo. Aí fica difícil, né? Messias que vem 2 vezes, e não como sendo 2 Messias. Então não, os cristãos não reinterpretaram nada, eles não tiveram que espiritualizar coisa nenhuma, eles simplesmente pegaram os textos, literalmente, né, como tá lá no Antigo Testamento. Mas ele acabou de falar que no início do vídeo que não tinha literalmente, agora estão pegando literalmente, não tô entendendo mais nada. Meu amigo, é uma dissonância cognitiva muito grande. Entenderam que uma parte foi cumprida, a outra parte ainda vai ser cumprida. Então é isso, pessoal, que eu tinha para dizer por hoje. Lembrando que no primeiro comentário fixado do vídeo eu vou colocar meu grupo fechado do WhatsApp para você notificado sempre que houver um novo vídeo. Né? Tá, beleza. Eu também vou colocar aqui o grupo nosso na descrição desse vídeo aqui. Eu tô sempre mudando o link do grupo, tá bom? Então eu vou colocar, mas daqui a um tempo vai mudar o link. E outra coisa importante, ele não assistiu ao vídeo inteiro para o público dele, da Elaine Souza. Esse é um padrão do Lucas Manzoli. Ele diz que está refutando algumas pessoas. Quando ele percebe, pô, esse vídeo aqui, se eu tocar ele inteiro, eu posso criar problema para minha própria fala. Então ele não toca. Isso é um padrão. Aí ele pega ali um que é do interesse dele. Ah, esse aqui dá para eu tocar inteiro. Aí ele toca inteiro e vai respondendo. Agora, quando ele vê que tem alguma coisa que vai depor, que ele vai ficar sem resposta, ele não toca o vídeo inteiro, beleza? Então valeu, pessoal. Anotem, peguem os links aqui na descrição, anotem tudo, estudem, não sejam enganados. Chega de mentiras, tá bom? E daqui a uns dias à frente, eu tô com outros estudos na pauta, eu falo especificamente sobre a parte da Trindade. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Um abraço a todos. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to